Beleza? Vamos lá. Caixas diretivas, não revisando essa primeira parte, depois a gente vai para a parte para a parte final aí do AD. GPOs e níveis funcionais do Active Directory, né? Então, nessa sessão a gente vai estudar os conceitos e configurações dos GPOs, que são Group Policy Object, ou objeto de diretiva de grupo. Além disso, a gente vai trabalhar dos níveis funcionais de floresta e diretórios, suas funções, conceituações e como identificá-los. GPO, né, objeto diretivo de grupo, GPO. GPO é um conjunto de configurações relacionadas à segurança e configurações específicas para grupos de usuários e computadores, referente à restrição para ambientes corporativos do sistema operacional Windows Server 2016. A abrangência da diretiva de grupo pode incluir desde um simples computador até sites, domínios e unidades organizacionais. A próxima figura, né, vai mostrar a GPO atuando no contexto do Active Directory. A gente tinha passado na quarta-feira. Né? A ferramenta de uso de administração de GPOs é o gerenciamento de política de grupo. Então, lá no gerenciador de servidor, no painel, né, vai ferramentas, aí tem essa opção, ferramentas de gerenciamento de políticas de grupo. A console de GPO é ilustrada como na próxima figura. As funções de cada container são política padrão de domínio aplicada a partir da raiz, política padrão pós-controlador de domínio, unidades organizacionais, armazenamento de GPOs, armazenamento de filtros WMI, armazenamento dos starters GPOs. Sites existentes, permite criar um planejamento de política, permite identificar o resultado de políticas aplicadas. Igual. Tá. Vamos mudar a figura aqui. As GPOs também possuem herança de política, né, que mostra a ordem de herança das GPOs. É site, domínio e unidades organizacionais. A herança vem assim. Agora, suponha que vocês possuam 4 GPOs. A primeira GPO, GPO1 para o site, GPO2, raiz de domínio, GPO3, domínio, GPO4, unidades organizacionais. A título de exemplo, vamos imaginar que uma configuração básica única de habilitação e desabilitação de painel de controle. Então, cada GPO desse vai ter uma política diferente. Então, GPO1 vai desabilitar o acesso ao painel de controle. Na GPO2, a gente vai habilitar o acesso ao painel de controle. Na GPO3, a gente vai desabilitar o acesso ao painel de controle. Na GPO4, a gente vai habilitar o acesso ao painel de controle. Importante, se a configuração de acesso ao painel de controle tivesse sido utilizada somente na GPO 1, os usuários de GPO 4 teriam seu acesso ao painel de controle desativado. No entanto, como a GPO tem sua configuração liberado o acesso do painel de controle, ela terá prioridade na herança. Então, ele segue a herança, né? Porque o GPO 4 aqui, né, as unidades organizacionais, que seriam um conjunto de sites, né? Então, se eu faço o site aqui, liberado, se eu não falo nada aqui no A4, ele vai pegar e vai herdar as características, isso que ele está falando, né? Mas aqui no caso, a gente vai desabilitar para o 1 e vai habilitar para o 4. Você também pode forçar a aplicação de uma diretiva, do modo que ela terá precedência sobre todas as outras. Para isso, marque a opção Enforce, né, imposto, sobre a GPO. Okay. Observe que a GPO Default, Domain Policy, só é aplicada para os usuários autenticados. Mostra aqui na figura.
Todos os arquivos de configuração do banco de dados de GPO ficam localizados na pasta seu Windows Policy Definition, né? Que eu estou mostrando aqui. O WMI, que é o Windows Managed Instrumentation, disponibiliza informações sobre o computador de destino. Essas informações podem ser dados de hardware e software, configurações e informações de configuração. Por exemplo, o WMI pode criar filtros baseados em hardware como CPU, memória, espaço em disco e fabricante, ou de software, tipo registro, drives, sistemas de arquivos, Active Directory, serviço do Windows Installer, configuração de rede, etc. O comando de linha WMIC auxilia a criação de filtros WMI. Então, aqui também a gente já viu na quarta. WMIC BIOS get serial number, né? Ele retorna o serial number da máquina. WMIC memory chip get serial number, retorna o número serial da memória de computador. WMIC disk drive get serial number, o número serial do disco, do HD. Né? WMIC product get name version vendor identify number. Então, ele vai mostrar os programas instalados, a versão, né, com a empresa e o número de identificação. WMIC Product Where Vendor Like, porcentagem Adobe e final Adobe. Então, tem o Adobe, né, no início, meio, fim, alguma posição do nome do produto. E aí ele vai mostrar o nome, versão, a identificação dos programas instalados que sejam da Adobe. WMIC Where Name, aqui vai dizer o nome, né? Call Uninstall. Ou seja, ele vai desinstalar a aplicação que você digitar o nome aí no lugar do XXX. WMIC Product Where Identify Number Like. Então, eu já vi o número de identificação e eu quero desinstalar pelo número de identificação. Aí eu vou chamar o uninstall. No interactive, ou seja, não vai perder confirmação, ele vai fazer sem interação comigo. Depois que eu der enter, ele vai remover sem pedir. Né? E aí vai fazer a remoção dos aplicativos pela chave do regedit da aplicação. Em servidores remotos, né, a gente tem WMIC/mode, nome do computador, product get name, ele vai retornar o nome, né, dos softwares que estão rodando. WMIC/node, nome do computador, da expansão do computador, product get username, vai mostrar os usuários que estão abertos ali, estão sendo utilizados. WMIC/node, nome do computador, product, where, name, like, Adobe, porcentagem, call install. Então, vai remover todas as versões do programa que começam com a palavra Adobe. De um computador remoto, né, que ele está acessando aqui já para esse /node aqui para computadores remotos. Para utilizar um filtro WMI, primeiramente a gente precisa criar o filtro. Né? Então, a gente vai mostrar o procedimento, a criação do filtro WMI e a utilização do GPO Default Domain Policy. Então, vamos lá. A partir do gerenciamento de política, seleciona filtro, WMI, botão direito do mouse, vou clicar em novo. Depois vai digitar o nome, depois vai clicar em adicionar. Na sequência aparece a janela consulta novo filtro WMI, clicar no botão adicionar, preencher a consulta que aparece, depois clicar em OK, depois alterar o nome da consulta para consulta por disco, por exemplo. E finalmente a gente seleciona o default Domain Policy e selecionamos a consulta criada aqui, ó, WMI criada aqui embaixo. Aí tem um link aqui para entender melhor. GPOs de início corresponde a uma funcionalidade quando o administrador não tiver uma GPO específica a ser aplicada. Uma forma de implementar uma GPO rapidamente, enquanto não tiver uma GPO definitiva. Para trabalhar com GPOs de início, Starter GPOs,
clique no nó GPOs de início e em seguida clique no botão criar pasta GPOs de início. É importante ressaltar que essas GPOs sugeridas podem ser apagadas sem problemas. No entanto, é importante que o administrador sempre tenha um GPO de início para situações inesperadas. Então, aqui, ó, tem a opção de GPO de início. Né? Vai clicar aqui em criar a pasta de GPO de início. Né? Clica no botão direito, assim, aqui em cima, de GPO de início novo, né? Vai aparecer ali, tá o nome. Então, aqui botou GPO base. Ok? E aí a gente tem as diretivas, né? Pode colocar comentário, deu ok. A gente pode definir diretivas para computador e para usuário. Para computador, são aplicadas quando o Windows é carregado depois, entre 90 e 120 minutos, ou seja, entre 1h30 e 2 horas. Para o usuário, também é aplicado quando o usuário faz logon, depois disso também atualizado entre 1h30 a 2 horas. Pode pensar, é muito tempo. Né? Ó, clicar em editar, no menu suspenso que aparece, aqui editar, botão direito, a GPO base. Aí vai mostrar essas configurações aqui, configuração do computador, que são as diretivas com relação ao computador. São os serviços de atuação do Windows. Caso a gente tenha dificuldade de encontrar uma diretiva em particular, a gente pode ir no container em todas as configurações. Tem a configuração do usuário, que são relativos ao usuário, também são distribuídas por área de atuação do usuário. Caso a gente tenha dificuldade também em achar, pode ir em todas as configurações, que é essas diretivas aqui, ó. Configuração do computador, configuração do usuário, e tem a pastinha aqui, ó. Configuração do usuário, né, que a GPO básica criou, GPO de início, configuração do usuário, e aqui todas as configurações, né? Então, se não achar, pode vir aqui para escolher uma. Essa aqui também a gente viu na quarta. Criação de uma nova GPO na ou professor, né? Na unidade organizacional ou professor. Numa GPO, podemos fazer até centenas de configurações. No entanto, por questões de simplificação do exemplo, vamos somente desabilitar o acesso do usuário na ou professor ao painel de controle. Na figura, né, com o botão direito do mouse em cima da ou professor, tem aqui, ó, ou professor, a gente vai selecionar criar GPO, este domínio, né, vamos clicar em OK, vamos clicar em editar, direito editar, e aí na imagem a gente vai navegar aqui, vai ter a opção painel de controle, vai aparecer, aí no botão direito a gente vai navegar até marcar aqui, ó, proibir acesso ao painel de controle e as configurações do PC. E vão dar 2 cliques aqui. Aí vão selecionar a opção habilitado e vão clicar em OK. Então, a diretiva proibir acesso do painel de controle e as configurações do PC está habilitada para o professor. Quando a gente, né, no professor, vai estar aqui habilitado. E aí a gente clica aqui em arquivo sair. Ali vai voltar para aquela outra tela. A diretiva leva um tempo de aproximadamente 15 minutos para se tornar ativa no AD. Para forçar sua propagação, a gente pode, por via de linha de comando, né, lá no prompt, digitar gp update, que aí ele vai atualizar as GPOs. Também no PowerShell existe um comando, né, que os comandos PowerShell a gente chama de cmd-let, equivalente chamado invoke GPU, invoke tracinho GPU, GP update, né, na verdade. Que tem a mesma função do GP update. Então, você vai digitar lá, vai abrir o PowerShell, vai digitar e ele vai fazer a atualização. A gente parou aqui, ó, na quarta. Validação da GPO. Para validar a GPO, ou professor, vamos testar a partir de um logon de rede. Tá? Para utilizar o usuário
Não, o professor Ângela Alves. Então, tem aqui um professor cadastrado, Ângela Alves, a gente vai fazer o teste a partir da Ângela. Né? Então, vamos logar com o acesso da Ângela. E aí, quando a pessoa tentar entrar no painel de controle, vai aparecer a opção aqui, a informação que está bloqueado. Níveis funcionais de floresta e de domínio. Determina quais características estarão habilitadas na estrutura do AD, tanto em nível de floresta quanto em nível de domínio. O nível funcional deve ser definido na instalação do AD, ADDS. Ao implantar uma nova floresta, é solicitado que você defina o nível funcional da floresta e, em seguida, defina o nível funcional do domínio. É fundamental entender que o nível funcional deve ser compatível com o sistema operacional mais antigo que tiver em sua rede. As funcionalidades de domínio de floresta disponíveis no servidor de domínio do Active Directory, né, a DDS, do Server 2016, permite a ativação de recursos de domínio ou de floresta do AD no ambiente de rede. Existem diferentes níveis de funcionalidade de domínio e de floresta disponíveis, dependendo do ambiente de rede. Se os controladores de domínio do seu domínio ou floresta estiverem executando, o Windows Server 2016 e o nível funcional de domínio de floresta estiver definido como Windows Server 2016, todos os recursos de domínio de floresta estarão disponíveis. Importante, de uma forma geral, deve-se colocar como nível funcional, tanto de floresta quanto de domínio, o sistema operacional mais antigo que tenha como controlador de domínio. Aqui para ficar compatível, né? Aqui tem algumas descrições, tá, do Windows 8 2016. Então, Windows Server 2018, suporte controlador de domínio, que executa o Windows Server 2008 e versões posteriores. O Windows Server 2008 R2, suporta, né, que executa o 2008 R2 e posterior. 2012, suporta 2012 e posterior, 2012 R2, 2012 R2 posterior, 2016 posterior. Por isso que você não pode pegar do 2016. E se você tiver outro Windows de servidor na rede, né, ele não vai conseguir atender, por exemplo, os anteriores. Por isso você vai pegar o menor que você tiver na sua rede de sistema operacional de servidor. Caso aconteça de promover um serviço de sistema operacional inferior ao nível de domínio floresta, vai aparecer essa mensagem aqui, esse erro. E agora, como reduzir o nível funcional? Né, que a gente vai ter que reduzir para poder voltar. A tabela abaixo mostra as compatibilidades nas portadas para os níveis funcionais de domínio. Então, o Windows Server 2003 tem compatibilidade aqui com, né, 2012, 2008, 2003, 2012, o 8 com 8, o R2 com 8 com 2012, o 8R2 com 8R2 2012, 2012 com 2012, 2016, né, e 2016, 2016, 2019. Né? É importante lembrar que o nível funcional de domínio posterior sempre acumula as funcionalidades da versão anterior. Nível funcional de um domínio nativo do Windows Server 2000 fornece funções do AD compatível com uma rede que possui uma combinação do Windows Server 2000, através de controladores de domínio do Windows Server 2016. Esse nível suporta grupos universais, conversões de tipo de grupos de alinhamento. O nível funcional de domínio do Windows Server 2003, destinado à combinação de controladores de domínio, tanto do 3 como do 2016, ele vai habilitar mais funções de gerenciamento de domínio, como delegar o gerenciamento dos objetos do AD, carimbos de data e hora para logins, diretivo gerenciador de autorização do AD, da ferramenta de gerador de domínio NetDoom,
né? E outros recursos não disponíveis em controladores de domínio 2000, Windows 2000. E nível funcional do Windows Server 2008 vai ter a mesma combinação dos controladores que a gente tem lá no 2008 e 2016 e oferece novos recursos com a incorporação, por exemplo, de arquivos distribuídos, DFS, e a segurança padrão de criptografia avançada, AES, né, para autenticação Kerberos, e políticas aprimoradas de senha e conta de usuário. No nível funcional de domínio do Windows Server 2008 R2, a gente vai ter uma combinação de controladores de domínio do Windows Server R2 e 2016 e vai oferecer suporte ao Service Principal Name, né, SPN, que é o número de identificação para o serviço de rede que emprega segurança Kerberos. Nível funcional de domínio do Windows Server 2012 vai conter a combinação dos controladores de domínio 2012 e 2016, vai oferecer o nível FASH, que é Security Authentication Security Tunnel, também chamado de blindagem Kerberos, que cria um canal ou túnel seguro, né, entre o cliente que procura autenticação para um serviço de computador e o serviço fornecendo as chaves de acesso seguras para comunicações seguras, né? Então, vai ter a rede aí mais segura aí na comunicação. Nível funcional de domínio do 2012 R2 vai ter as mesmas configurações que a gente falou lá em cima, né, do 2012 R2, 2016, incluir novos conjuntos de cifra para segurança Kerberos, conjuntos de criptografia, com diferentes técnicas de criptografia, programas de chave de criptografia para autenticar clientes e servidores. Nível funcional de domínio 2016, né? Windows Server 2016. Destinado ao domínio contém apenas controladores de domínio do Windows Server 2016. Adiciona mais recursos na autenticação para proteger a comunicação entre clientes e servidores. No nível funcional de floresta do Windows 2016, também é importante lembrar que o nível funcional de domínio do Windows Server 2016 não oferece suporte à proteção de acesso à rede disponível nas versões anteriores do Windows Server. Então, aqui tem os níveis funcionais e os sistemas operadores suportados, né? Tem uma tabelinha aqui. É importante lembrar que um nível funcional de floresta posterior sempre acumula as funcionalidades da anterior. O nível de floresta nativa do Windows 2000 fornece suporte para recursos básicos do AD, incluindo grupos universais, Windows GID, ID de segurança, alinhamento de grupos, e a capacidade de converter grupos de segurança para grupos de distribuição e vice-versa. Nível de floresta do Server 2003. Destinado à floresta, né, de domínio do Windows Server 2003 e acima, habilita as funções de gerenciamento de florestas, né, como opções para criar relações de confiança de florestas, nomeação de domínio, aprimorada replicação do AD, carimbo de data e hora do último logon e autenticação seletiva. No Windows, nível funcional de floresta no Windows Server 2008. Né, destinado a florestas que tenham o Windows Server 2008 para cima. Além dos recursos do Windows Server 2000, 2003 e o Windows 2008, inclui recursos como suporte da FS, que é a replicação de arquivos distribuídos, informações expandidas para a última camada de usuário, controladores de domínio somente leitura, ROG-C, diretivos de senhas definidas e suporte pessoal para a área de trabalho virtual. No nível funcional da floresta do Windows Server 2008, R2, a gente vai ter ali os controladores de domínio para o Windows Server 2008 R2, vai ter todos os recursos anteriores do Windows Server 2000, além dos recursos mais recentes, né? Como método de entrada, usando cartão ou método de login normal da conta, e recursos expandidos do DNS. Nível funcionando da floresta, né, toda com o Windows Server 2012. Vai ter, né, o nível funcional de floresta, novos recursos como suporte e a chave ao centro de distribuição, KDC, que fornece maior segurança para a troca de chaves de criptografia entre o cliente e o servidor, quando o cliente solicita o uso de um serviço, de um servidor específico,
Além disso, esse nível funcional se expande na segurança do Kerberos. Vamos lá. Nível funcional da floresta, né? Eu tinha visto do domínio, agora estamos vendo tudo da floresta. Toda a floresta com o Windows Server 2012. Vai incluir recursos para o novo grupo de segurança de usuários protegidos. Inclui políticas de autenticação aprimoradas para controlar quais computadores clientes uma determinada conta pode usar para acessar recursos do domínio. Nível funcional da floresta, né, de Windows Server 2016. Então, inclui nível funcional, inclui recursos de autenticação para usar o ADFS, que é Serviço de Federação do AD. Essa versão muda o antigo acesso à rede, as políticas de proteção não são mais armazenadas ou suportadas, e a proteção de acesso à rede é eliminada do Windows Server 2012 R2 e no Windows Server 2016. Bem, vamos identificar o nível funcional aí do domínio. Para identificar esse nível funcional, né, a gente no gerenciador de servidor, em ferramentas, marca, console, domínios e relação de confiança do AD. Vai vir para essa caixa, botão direito do mouse em cima do domínio aqui, professor, a gente vai em aumentar nível funcional de domínio. Importante que esse nível funcional só é possível controlador de domínio com Windows 2016 ou superior. Não é possível aumentar o nível funcional, pois esse domínio está no máximo. Então, ele vai falar aqui, vai dar um retorno, que esse domínio está operando com o nível funcional mais elevado possível, né? Foi colocado. E qualquer coisa pedir lá em ajuda. Identificando o nível funcional de floresta. Então, de novo aqui. No gerência do servidor, a gente vai lá em ferramentas, domínios e relações de confiança do AD. Vai abrir aqui. A gente vai marcar domínios e relações de confiança no AD. Botão direito e vamos aumentar nível funcional da floresta. Esse nível funcional não são possíveis controladores de domínio com Windows 2016 ou superior. Não é possível aumentar o nível funcional, pois esse domínio está no nível máximo, né? Teria que fazer isso de uma máquina com Windows Server menor. Resumo, né? Aumentando o nível funcional do domínio. Clique no domínio, clique no botão direito do mouse sobre domínio, resselecione aumentar nível funcional do domínio. Aumentar o nível funcional da floresta. Clicar em domínios e relações de confiança do AD, botão direito, né? Relações de confiança do AD, selecionar aumentar nível de funcional da floresta. Agora, para reduzir o nível funcional de floresta, a gente precisa fazer o seguinte: essa redução ela não pode ser feita através de ferramenta gráfica, sendo possível apenas através de comandos de linha do PowerShell, tá? Então tem que abrir o PowerShell e dentro da ferramenta PowerShell a gente coloca get-add domain, né? Que aí a gente visualiza os domínios. Aí ele vai retornar para a gente o domain mode, né? Ou o domínio, onde que está todas as informações aqui. Então, para a floresta, esse aqui para o domínio, para a floresta, a gente vai digitar get-add forest. Aí vai dar as informações do nível funcional da floresta. Através do comando set add forest mode, vamos alterar o nível de floresta para Windows Server 2002 R2. Depois que reduzir o nível de floresta, vamos validar essa alteração através da ferramenta Domínios e Relações de Confiança do AD.
Conforme, né, a figura 35 já passou, a gente pode observar que o nível funcional da floresta agora é o Windows 2012 R2, ou seja, vai funcionar, né, esse aqui já é do Windows, já vai funcionar 2012 para cima, mas é 2012 para cima. No domínio, comando do PowerShell, a gente digita 7-add domain mode, né, e ele vai mostrar aqui que o nível funcional foi alterado para Windows 2012 DOMA, né? Mostra. É... Importante, observe que na janela aumentar nível funcional de domínio, agora aparece a possibilidade de se aumentar para o nível funcional. Então, a gente consegue aumentar o nível funcional agora porque a gente tinha baixado, né? Para baixar só por CMD, para aumentar a gente consegue com interface gráfica. Bem, no portal, bom, deixa eu ver aqui, tem uma atividade 13 para ser feita. Isso. Vocês fazer essa atividade 13 aqui. A gente vai dar alguns minutos para vocês tentarem fazer. Depois a gente vai corrigir, tá? Enquanto isso, vou fechar meu áudio para vocês tentarem fazer agora. Depois a gente vai corrigir ainda hoje, tá? E aí a gente entra em nova matéria. A última matéria de AD, tá? Vamos dar um. Vamos dar até 4h30 para vocês tentarem fazer isso daí. Depois, quando a gente volta 4h30, ver se vocês terminaram. Você precisam de mais tempo. Aí a gente corrige e depois a gente retorna, tá? Vou parar aqui a apresentação, depois a gente volta, eu volto a apresentação também.
Pode entrar. Pessoal, vocês já acabaram? A gente pode corrigir. Cleide, Olivia, Misael, já acabaram?
Meninos, já acabaram? Estão quietinhos, aí eu vou dar uma. Tá fazendo? Ah, então tá bom. Quando você finalizar, Misael, você me avisa, então. Meninas também, Cleide e Olivia também aí. Que aí a gente pega e dá mais um tempo.
Professor, se você quiser corrigir, tá pronto, Misael? Misael? Misael acabou? Misael? Oi, você já acabou? Cleide já deu o aval aqui que ela finalizou. Você já finalizou também? A gente pode corrigir? Pode? Tá bom. Então, já está apresentando. Aqui, ó. Comentar aqui um pouco a letra. Questão 1. Qual das restrições abaixo não é aplicada com GPO? Restringir acesso pela rede através do compartilhamento de uma pasta somente para leitura. Isso daí a gente faz pelo AD mesmo, né? E pelo compartilhamento da pasta. Não é feito no grupo de políticas, né? Não é uma GPO. Errei, professor. Eu tinha colocado restringir acesso à barra. De Errei. tarefa? Não, isso você consegue fazer. Essas configurações assim de restringir painel de controle, unidade de USB, essas coisas tudo no GPO, que a pessoa não vai ter acesso ao painel de configurações, você vai desabilitar alguma coisa para aquele grupo de usuários não funcionar, é no GPO, tá? Então, papel de Ok. parede, né, essas coisas todas aqui, tudo é feito pelo GPO. Questão 2. Você, como administrador de domínio, recebe a tarefa de inibir que os usuários das máquinas de Windows 10 não possam instalar o drive USB em seus computadores. O que você deve fazer? Então, é a letra D. Criar um GPO, habilitar a diretiva de configurações do computador, vai em política, vai em modelos administrativos, em sistema, em acesso de armazenamento removível, marcar lá todas as classes de armazenamento removível e negar todo o acesso. Tem um quase igual a isso, que seria que só que a A, ele vai negar acesso de gravação, você vai conseguir abrir. Só que ele que pediu para não possa instalar o drive USB, ou seja, não quer nem abrir, porque tem muita empresa que é proibido você levar pendrive, né, para não copiar arquivos para institucional, né, para evitar isso. Só pode usar o meio institucional dentro da empresa, e aí eles podem estar olhando, fazendo a supervisão desses e-mails aí periodicamente. E a unidade USB também pode estar com vírus, né? Então a rede está lá tal e põe o pendrive vai estar com vírus e põe vírus em toda a rede. Então às vezes ele já põe essa diretiva aí para não funcionar. Então essa aqui você ia conseguir abrir ainda, não ia conseguir gravar, né? Seria a letra D aí. Questão 3. Para aplicar as configurações de diretivas de uma GPO, Group Policy Object, a usuários e computadores em domínio Windows, é necessário vincular este GPO a marca a alternativa correta, né? Escolha uma opção. Sites, domínios ou unidades organizacionais. Tá? No começo do PDF nosso lá. Questão 4. Temos o... Opa, vou aqui. Questão 4. A questão 4 tem um pedaço aqui, ela é grande, outro pedaço lá na outra página. Temos o ambiente do Active Directory Windows Server 2016, botei 2017 aqui, em um site, pois eu vou acertar. Um domínio e uma unidade organizacional, com o seu respectivo GPO, como segue. Então, eu tenho um site GPO, site 1, o domínio GPO, domínio, unidade organizacional, CPO ou. No GPO site, temos uma diretiva que bloqueia o painel de controle do usuário. No GPO domínio,
tem uma diretiva que desbloqueia o painel do usuário. E, por fim, na GPO1, temos uma diretiva que bloqueia o painel do usuário. Em relação a esse cenário, marque a alternativa correta. Um usuário da OU pode, quando fizer login, não terá acesso ao seu painel de controle, né? Aqui, ó, todas as OUs lá, você vê a OU, né? Vai estar bloqueado, ó, o painel de controle, só vai estar desbloqueado no domínio, mas assim que logar ali, ó, entrar na unidade organizacional, vai estar bloqueado o painel de controle, tá? Então, do domínio aqui diz que, né, que não vai ter acesso, que tinha, né? No domínio vai ter acesso, mas na ou não. Então, seria isso aqui. Questão 5. Você implementou recentemente o Windows Server 2016. Você tem alguns sites remotos que não são muito seguros. Você decidiu implementar controladores de domínio somente leitura. RODCs. Marque a opção de nível funcional de floresta e domínio que não permite a instalação do RODCs. Aí seria essa daqui, tá? Então aí você tem que ver se na sua floresta lá, né, de máquina, se tem alguma máquina que tem esse Windows Server aqui. Se tiver, você vai ter que passar para uma versão mais nova, ou seja, jogar para o 2018, 2008 para cima, né? Para poder fazer isso, porque a 8 tem, a 12 tem, a 16 tem. Questão 6. Qual das alternativas abaixo melhor representa o nível de amplitude de uma GPO dentro de uma floresta do Active Directory? Então, site, domínio, unidades organizacionais. Letra C, ou letra B, né? A questão 7. Sobre os níveis funcionais de floresta e domínio no Active Directory do Windows Server, marque a alternativa correta. Letra B. É possível reduzir o nível funcional de uma floresta ou domínio. No entanto, essa tarefa só poderá ser feita por linhas de comando. Aumentar você consegue fazer graficamente, mas reduzir só por comando. Questão 8. Marque a alternativa abaixo que corresponde a uma característica de um GPO. Letra B aqui, ó. GPO é agrupada por configuração do computador e configuração do usuário. Questão 9. Qual das alternativas abaixo corresponde à função de container GPO de início da console GPO? Letra C, GPO de início corresponde a GPO aplicada em todo o domínio. Última questão, questão 10. Sobre os níveis funcionais de domínio, marque a alternativa correta. Escolha uma opção. O nível funcional de domínio de uma determinada versão de Windows nunca acumula as funcionalidades das versões anteriores. Opa, desculpa. Os níveis funcionais de domínio são totalmente independentes, portanto, não é possível uma árvore de domínio existir em versões diferentes do Windows Server. Então, questão 10 aí, acerta a letra B. Deixa eu fechar aqui e acertar aquela questãozinha aqui, ó. Eu coloquei 2017. Eu coloquei 2017 aí no negócio. Mandar localizar. Mais fácil. Editar, localizar. Dois mil e 2017.
Aqui. Dois, aqui, em vez de ser 2017, 2016. Deixa eu apagar isso aqui. Aí vou exportar no PDF. Vou colocar lá no portal. E aí a gente tem 20 minutos para a gente ver a última parte. Eu acho que eu não vou entrar na última parte hoje com vocês, não. Vou colocar aqui no portal só correção. E aí a gente faz a nossa chamada. Não de hoje para quarta, vocês não vão conseguir lembrar as coisas para a gente dar continuidade de começar hoje, chega quarta-feira. E o Aí, pessoal sumiu, né, professora? oi, sumir uma galera boa aí. Só tava indo mais. Há uma possibilidade de, ficando amarelinho aí, a gente voltar o presencial, Eu né? vi também o governador falando lá, acho que. Né? Aham. Mas ainda está com risco alto ainda, professora. Sim, sim, não, tem uma previsão de cair, né? Nossa, previsão é para maio, mas assim, eu acho que lá da segunda quinzena, acredito, em diante, É. né? Que aí vai ter que reduzir, vai começar a vacinação dos professores, tá começando já, né? Os professores mais velhos, vai ficando amarelinho, volta a nossa situação que a gente estava lá no ano passado, né? Que estava amarelinho, que a gente Está retornou, né? E, alto, mas e o anterior, porque ficou, quando ele parou, já estava ficando vermelho escuro, quase preto. é. Aí parou, deu lockdown aí de um tempo. É porque se a gente parar em maio, ainda dá para pegar, voltar em maio, ainda dá para ficar um mês, né? É um mês só? Ou junho também? É um ou dois, é. É. Aí depende da disciplina, né? Depende das disciplinas. Ah, Depende do tamanho da disciplina, né? Porque aí as disciplinas menores vão acabando, vai ficando só as disciplinas maiores, porque você tem a carga horária, né? Então, se for a minha disciplina 80 horas, eu tenho 40 a fazer aí presencial. Disciplina de 100 horas, tem 50 para fazer. As disciplinas menores, por exemplo, empreendedorismo, né? Acho que vocês têm, deve nem fazer. Empreendedorismo, acho que são, não sei se são 20, se são 40 horas. Aí, disciplina teórica, né, não teria só um percentualzinho bem pequenininho para fazer prático, não tem muita coisa. Então, já terminaria, de repente, uma semana essas coisas mais teóricas, mas as nós já disciplinas fizemos prova práticas. Oi? que nós fizemos já até prova com ele, e acho que tá de boa com ele. Não, mas a disciplina dele é pequena, né? Então, assim, é mais teórico esse conteúdo, vocês conseguem finalizar, assim, mais rapidamente. Agora, as disciplinas práticas que. É essas que estão pegando, né? Por isso que Exatamente, porque tem a parte prática. Eu estou passando só a parte teórica, deixando a prática para a gente fazer lá na hora, porque nem adianta. Às vezes a máquina não roda, às vezes lá mesmo, nas máquinas de lá, às vezes tem algum problema para rodar. lembra que estava ruim lá também? Imagina a nossa em Sim. casa, professor, que é tudo ruim. Misael, Olivia, pois é. Quer dizer que Eduardo conseguiu mesmo lá um emprego. Bacana. Deus que abençoe ele. Eduardo é gente boa. Sim, esforçado, menino que gosta de ajudar, precisar dele, ele ajuda, É né? mesmo. Menino esforçado, muito bom. E ele é inteligente. O Eduardo, eu acho que ele é autodidata. Ele é um menino que ele pega as coisas, até quando está sozinho, ele consegue desenvolver.
Sim, sim, deve estudar por conta também. É, Muito bacana. Mas ele depois é legal que ele veja pelo menos as gravações, então para ele finalizar, né? Se ele não conseguir ficar em paralelo, igual acontece com a Tânia e com o Paulo que tá trabalhando, não, Rafael, é o né? Rafael. Que ele veja pelo menos as gravações, para não perder, concluir, né? Finalizar ali, pegar lá o certificado, partir depois para a faculdade, graduação aí, ó. É Partir verdade. para a parte 2, né? Aham. E antes eu não vou começar outra matéria, não, senão a gente vai ficar com a matéria quebrada. Eu vou colocar no portal, aí se você quiser dar uma lidinha com calma. 5 professora, já? Oi? Já são 5 e 5, daqui a pouco. É, é, já acaba, e aí a gente fica com a matéria. Começa uma coisa, mas não dá tempo de terminar. E aí é para quarta-feira, se fosse quarta para sexta, ainda estava mais perto. Aí a gente finaliza hoje para vocês descansarem, ficarem mais tranquilos. Aí, próxima aula tem a última parte, atividade, correção de atividade, e aí a gente entra já um pouquinho falando sobre nuvem, né? Sobre Uhum. a questão da computação na nuvem. Beleza, meninos? Então, por hoje é só. Se cuidem aí, bom final de semana, fiquem com Deus. Amém. Próxima aula a gente finaliza o AD e começa a ver um pouquinho sobre cloud, tá? Tá bom, professor. Tchau. Bom fim de Tchau. semana. Meu Deus do céu. Para vocês Tchau, também. Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau. Boa final de Tchau. semana.